Você já parou para pensar em como a rejeição pode ser um dos sentimentos mais devastadores que um ser humano pode enfrentar? Muitas vezes, ela não vem de estranhos, mas daqueles que deveriam nos proteger e amar incondicionalmente. É uma dor silenciosa que corrói a alma, que nos faz questionar nosso valor e até mesmo o propósito da nossa existência. Mas eu quero começar lhe dizendo algo muito importante hoje. A rejeição humana jamais invalidará a eleição divina sobre a sua vida. O que as pessoas pensam sobre você é limitado pela visão terrena delas, mas o que Deus pensa sobre você é eterno e imutável. Talvez você esteja se sentindo deixado de lado, esquecido ou até traído por alguém em quem confiava. Essa sensação de abandono pode criar um vazio imenso no peito. No entanto, a Bíblia nos mostra, através de histórias poderosas, que os maiores heróis da fé começaram suas jornadas no Vale da Rejeição. Deus, em sua infinita sabedoria, muitas vezes usa o desprezo do mundo como o combustível que nos empurra para o nosso destino profético. Quando os homens fecham uma porta, muitas vezes é Deus nos protegendo de entrar em um lugar que não comportaria a grandeza do que Ele preparou para nós. Olhemos para a vida de José. Ele não foi rejeitado por inimigos de nações distantes, mas pelos seus próprios irmãos, sangue do seu sangue. Aqueles que deveriam lutar ao seu lado, irmãos de armas na batalha da vida, foram os mesmos que o lançaram na cova. Mas José tinha algo que o diferenciava. Ele sabia que a dor do presente não era o ponto final da sua história. Em Gênesis 50, 19 e 20, vemos o ápice dessa compreensão espiritual. Quando ele finalmente se revela aos seus irmãos, já como governador do Egito, ele não busca vingança. Ele diz: "Não tenham medo. Acaso estou eu no lugar de Deus?" Essa pergunta revela um coração curado. José entendeu que julgar não era sua tarefa, mas confiar no plano soberano do Senhor era sua única saída. Ele continua com uma das frases mais poderosas de toda a Escritura: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos." Perceba a profundidade disso. O mal existiu, a traição foi real, a dor foi palpável. José não ignorou o sofrimento, mas ele escolheu focar na soberania de Deus acima da maldade humana. Ele viu que por trás da inveja dos irmãos havia a mão invisível do Criador tecendo um plano de salvação. E é exatamente isso que Deus quer falar ao seu coração agora. O que tentaram fazer para te destruir, Deus está usando para te construir. Comente abaixo: Deus transforma o mal em bem, se você crê que o Senhor está no controle da sua história. A história de José nos ensina que a cura para a rejeição não está no esquecimento forçado do que aconteceu, mas na ressignificação dos fatos à luz da fé. Quando José diz: "Vós pensastes o mal contra mim", ele está reconhecendo a intenção dos corações de seus irmãos. Em hebraico, as palavras usadas para pensar e planejar carregam um significado de tramar com habilidade, de desenhar artisticamente uma maldade. Ou seja, não foi um acidente, foi premeditado. Seus irmãos sentaram, conversaram e arquitetaram como se livrar dele. Saber disso poderia ter tornado José um homem amargo, cheio de ódio e ressentimento. Mas a maturidade espiritual dele o levou a uma conclusão diferente, uma que salvou não apenas sua alma, mas toda a sua família. Ele completa o raciocínio dizendo que, embora eles tivessem tramado o mal, Deus o tornou em bem. Aqui reside o segredo da vitória sobre a rejeição. Entender que Deus é o mestre arquiteto. Enquanto os homens desenham planos de queda, Deus redesenha rotas de ascensão. A palavra tornou ou intentou para o bem também carrega essa ideia de planejamento estratégico. Deus não foi pego de surpresa pela traição dos irmãos de José. Pelo contrário, ele pegou aquele ato terrível e o inseriu estrategicamente em seu plano maior para salvar nações da fome.
O mal dos homens serviu como ferramenta involuntária para o propósito divino. Isso nos leva a uma reflexão profunda sobre nossas próprias vidas. Quantas vezes ficamos presos perguntando por que fulano fez isso comigo? Ou por que me deixaram sozinho? Essas perguntas, embora naturais, nos mantêm presos ao passado e à dor. A pergunta que José aprendeu a fazer e que o Espírito Santo nos convida a fazer hoje é: para que propósito Deus permitiu isso? Quando mudamos a pergunta, mudamos nossa perspectiva. Deixamos de ser vítimas das circunstâncias para nos tornarmos participantes do plano de Deus. A rejeição deixa de ser um atestado de inutilidade e passa a ser um certificado de preparação. A Bíblia nos ensina que o Senhor decreta todas as coisas e, em sua soberania misteriosa, Ele permite até mesmo que o pecado e o mal ocorram temporariamente para que, no final, sua glória brilhe mais forte através da redenção. José entendeu que sua humilhação foi o caminho para sua exaltação. Se ele não tivesse sido vendido, não teria chegado ao Egito. Se não tivesse sido preso injustamente, não teria interpretado o sonho do faraó. Cada etapa de rejeição foi, na verdade, um degrau disfarçado rumo ao palácio. Deus estava usando a maldade alheia como transporte para o destino de José. E eu quero que você guarde isso no seu coração enquanto oramos. Talvez você esteja no meio do processo, no fundo do poço ou na prisão da calúnia e não consiga ver o palácio ainda. Mas a fé é a certeza de que o Deus que começou a boa obra é fiel para terminá-la. A rejeição não é o fim. É apenas um capítulo difícil em uma história de vitória extraordinária que Deus está escrevendo com a sua vida. Escreva nos comentários: Deus está no comando de tudo, para declarar sua confiança na soberania divina sobre sua vida. Não podemos falar de rejeição sem olhar para o maior exemplo de todos, Jesus Cristo. O Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 11, nos diz algo que chega a doer na alma. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. O Criador do universo, aquele que formou cada estrela e cada átomo, desceu à terra para salvar a humanidade e foi rejeitado pelas próprias criaturas que suas mãos formaram. Ele não foi apenas ignorado, foi desprezado, humilhado e crucificado. Se o próprio Filho de Deus, perfeito e sem pecado, passou pela dor profunda da rejeição, por que achamos que seríamos imunes a ela? Talvez você nunca enfrente o nível de rejeição que Jesus suportou, mas em algum grau a rejeição baterá à sua porta. É uma experiência universal. Alguém, em algum momento, vai achar que você não é bom o suficiente. Alguém vai lhe negar atenção, porque não o considera importante ou útil para seus interesses. Alguém vai escolher outra pessoa para aquela vaga, para aquele relacionamento, para aquela amizade. E isso dói. Dói porque fomos criados para a conexão, para o amor e para a comunhão. Quando esse laço é cortado, sentimos como se uma parte de nós tivesse sido arrancada. Você pode olhar ao redor e ver pessoas sorrindo, postando fotos felizes e pensar que é o único que se sente sozinho. Mas a verdade é que o mundo está cheio de pessoas que carregam essa ferida. Existem multidões que se sentem sós, mesmo estando cercadas de gente. Pessoas que recebem mensagens e ligações, mas que no fundo do coração sentem um isolamento gelado, como se ninguém realmente as conhecesse ou se importasse de verdade. A solidão acompanhada é, muitas vezes, pior do que a solidão física, pois ela vem carregada de uma sensação de invisibilidade. A rejeição é um sentimento real e esmagador. Ela pode paralisar seus sonhos e fazer você duvidar da sua identidade. Mas hoje eu tenho uma palavra de esperança para você, crente que foi rejeitado. A sua realidade não é definida pelo que os homens dizem ou deixam de dizer. A sua realidade é o oposto da rejeição. No reino de Deus, a lógica humana é invertida.
O que o mundo descarta, Deus recolhe. O que o mundo despreza, Deus honra. O que o mundo joga fora, Deus transforma em tesouro. Quando você se sentir pequeno diante do desprezo de alguém, lembre-se de que Jesus conhece essa dor intimamente. Ele não é um sumo sacerdote distante que não pode se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele caminhou por essa estrada espinhosa para que, quando nós passássemos por ela, não estivéssemos sozinhos. Ele sabe como é ser trocado, vendido e abandonado. E é justamente por saber disso que ele oferece um amor que nunca falha, uma aceitação que nunca termina e uma presença que nunca vai embora. Se você já se sentiu sozinho ou rejeitado, digite "Jesus é meu melhor amigo" e sinta o abraço dele agora. Em Jesus, a narrativa muda completamente. Onde o mundo coloca um ponto final de exclusão, Cristo coloca uma vírgula de inclusão. Eu quero declarar sobre a sua vida agora. Em Jesus, você é absolutamente bem-vindo. Em Jesus, você é incondicionalmente aceito. Não importa o seu passado, não importam as falhas que você cometeu ou as imperfeições que você vê no espelho. A graça de Deus não olha para o mérito humano, ela olha para o valor que Ele mesmo depositou em você. A palavra de Deus é cristalina e poderosa em 2 Coríntios 6,18, onde o Senhor declara: "Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso." Pare um momento e deixe essa verdade encharcar o seu espírito. O Criador dos céus e da terra não quer ser apenas o seu Deus distante, Ele quer ser o seu Pai. Isso é aceitação no nível mais profundo que existe. Um pai não rejeita um filho porque ele tropeçou. Um pai levanta, limpa as feridas e ensina a caminhar novamente. Essa é a paternidade de Deus sobre a sua vida, firme, amorosa e eterna. Além disso, o Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13, nos entrega uma promessa gloriosa. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Isso significa que a sua filiação não é um acidente biológico, nem uma decisão humana. Você não nasceu da vontade da carne, você nasceu da vontade de Deus. Isso é aceitação real. Você foi planejado na eternidade antes mesmo de respirar pela primeira vez. Talvez seus pais terrenos não tenham planejado você. Talvez as pessoas ao seu redor não tenham desejado a sua companhia, mas Deus o desejou. Portanto, ouça-me com atenção. Naqueles momentos escuros em que você se sentir sozinho, naquelas ocasiões em que o telefone não toca e o silêncio grita que você foi rejeitado, lembre-se da cruz. A primeira coisa que você precisa saber é que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Ele te amou na sua pior versão para te transformar na melhor. Ele te aceitou quando você mesmo não se aceitava. Ele te escolheu quando o mundo virou as costas. Essa é a base inabalável da sua identidade. Você é amado, querido e desejado pelo Rei do Universo. Declare a sua identidade espiritual comentando abaixo: "Eu sou filho amado de Deus e nele sou aceito." Sobre a rejeição. Muitas vezes, ela é um livramento disfarçado. Eu sei que na hora dói, e a nossa visão limitada nos impede de ver o quadro completo. Mas aquele relacionamento que terminou, aquela porta de emprego que se fechou, aquele grupo que te excluiu, Deus, que vê o fim desde o começo, sabia que lá na frente essas pessoas ou situações poderiam ter te ferido profundamente ou desviado você do seu propósito. Aquele não que você recebeu pode ter sido o sim de Deus para a sua proteção. A rejeição que você sente hoje pode ser, na verdade, o empurrão necessário que vai te fazer olhar para novas direções. Muitas vezes nos acomodamos em lugares que são pequenos demais para o nosso chamado, e Deus permite o desconforto da rejeição para nos forçar a sair do ninho. É essa dor que vai te motivar a buscar novas oportunidades,
a desenvolver novas habilidades, a procurar recursos em lugares que você nunca imaginou. E ao olhar para outro lugar, você descobrirá que Deus tinha uma bênção muito maior reservada. Ele tinha um rompimento planejado, uma oportunidade superior em mente. José precisou ser rejeitado pelos irmãos para chegar ao Egito e salvar o mundo. Se ele tivesse ficado no conforto da tenda de seu pai, jamais teria cumprido seu destino grandioso. Da mesma forma, Deus está usando o que parece perda para te preparar para um ganho extraordinário. Então, grave isso. Você não é rejeitado por Jesus Cristo. Você é amado por Ele. Você não é excluído por Jesus. Você é acolhido por Ele. Você não é condenado, mas perdoado e convidado a habitar sob a sombra protetora do Altíssimo e a passar toda a eternidade ao lado dele. Vamos orar agora com essa certeza no coração. Obrigado, Senhor Jesus, por não me rejeitar. Obrigado, Senhor, por me amar o suficiente para morrer pelos meus pecados, mesmo quando eu não merecia. Senhor, minha oração hoje é que, se eu tiver que ser rejeitado por este mundo, se eu tiver que ser um marginalizado para esta sociedade, que seja porque estou de pé defendendo a tua palavra. Que a minha exclusão seja um sinal da minha fidelidade a ti. Eu teria grande alegria em ser rejeitado pelo mundo se o motivo for o fato de eu não me envergonhar do Evangelho de Jesus Cristo. Que a minha identidade não esteja no aplauso dos homens, mas na aprovação do céu. Prefiro ser rejeitado pelos homens e aprovado por Deus, do que ser aplaudido pelo mundo e desconhecido no céu. Se você escolhe a aprovação de Deus acima de tudo, escreva nos comentários: eu escolho agradar a Deus. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, e quando vos expulsarem da sua companhia, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos nesse dia, e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam seus pais aos profetas. Que promessa tremenda, Senhor! Ser odiado por causa de ti não é uma maldição, é um selo de bem-aventurança. É a prova de que estamos caminhando na contramão do mundo e na direção do teu reino. Dá-me a força, Jesus, para me levantar e pregar a tua palavra com ousadia. Capacita-me a testemunhar a tua verdade, independentemente de as pessoas gostarem ou não. Independentemente de me odiarem por isso. O medo da rejeição não pode calar a minha voz. O receio de ficar sozinho não pode me impedir de proclamar a salvação. Ainda que me excluam das rodas de conversa, ainda que me bloqueiem nas redes sociais, ainda que virem o rosto quando eu passar, o meu amor por ti é maior do que qualquer aceitação passageira que este mundo pode oferecer. Romanos 8, 16 a 17, declara que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Eu bendigo o teu santo nome por essa palavra. Sou grato porque, através da tua misericórdia e do teu sacrifício, fui feito co-herdeiro com Cristo. Não sou um órfão espiritual mendigando afeto. Sou um herdeiro do reino, dono de uma herança incorruptível. Pai, a tua palavra no Salmo 27, 10 é um bálsamo para a minha alma ferida. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. É assim que tu és fiel, Rei Jesus. Mesmo que os laços biológicos mais fortes se rompam, mesmo que aqueles que me deram a vida virem as costas para mim, tu me acolhes. Tu és o pai que nunca abandona, a mãe que nunca esquece o filho que amamenta. Se meus amigos me traírem, se aqueles com quem compartilhei segredos e sonhos me deixarem na mão, eu sei que posso confiar em ti. Posso contar contigo para permanecer fiel, amoroso e acolhedor. O homem é falho e inconstante, mas tu és a rocha eterna. Em ti não há sombra de variação. Declare sua confiança na fidelidade de Deus comentando: Deus nunca me abandonará. Eu me regozijo, mestre, porque em ti não existe rejeição. Em ti, Senhor, não há condenação. Em ti não há medo, não há confusão e não há isolamento. Quando entro na tua presença, encontro um lar. Encontro um lugar onde sou plenamente conhecido e plenamente amado.
As vozes acusadoras do mundo se calam diante do teu sussurro de paz. A tua palavra diz em Efésios 2, 4 a 5: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. De fato, Senhor, tu és rico em misericórdia. O teu estoque de perdão nunca acaba. A tua conta bancária de amor é infinita. Mesmo quando eu estava espiritualmente morto, frio e indiferente, tu me amaste a ponto de me dar vida. Isso é a graça escandalosa que me salvou. Eu dou as boas-vindas ao teu precioso Espírito. Espírito Santo, meu ajudador, meu consolador. Eu te convido a preencher cada espaço vazio do meu ser. Sê meu advogado quando o acusador se levantar. Sê meu intercessor quando eu não tiver palavras para orar. Eu te recebo como meu conselheiro, aquele que guia meus passos, e como meu fortalecedor, aquele que sustenta meus braços cansados. Se eu for rejeitado pelos homens, se eu for tratado como escória, peço que o Espírito Santo seja meu companheiro mais íntimo. Que a tua presença seja tão real e tangível que a solidão não encontre lugar para pousar. Que qualquer sentimento de abandono seja imediatamente dissolvido pelo calor do teu abraço. Que eu esteja constantemente consciente de que tu estás comigo, ao meu lado, dentro de mim. Como diz o Salmo 34, 17 a 20: Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor o livra. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Eu te louvo, Pai, porque nos meus dias mais sombrios, quando meu coração está em pedaços, tu não te afastas. Pelo contrário, é na minha dor que tu te aproximas mais. Tu és especialista em colar caquinhos e fazer vasos novos. Se você precisa desse consolo hoje, escreva nos comentários: Espírito Santo, cura meu coração. Vida traga dificuldades e circunstâncias que me deixam perplexo e sem entender o porquê. Sou confortado pela tua palavra inabalável. Ela me assegura que tu me livrarás. Tu me resgatarás. Não é uma questão de se, mas de quando. Portanto, independentemente dos problemas gigantescos ou das tribulações que confrontem minha fé, eu sei que posso contar contigo para ser meu libertador. O mar pode se levantar, mas tu caminhas sobre as águas. O fogo pode arder, mas tu estás comigo na fornalha. Pai, ao entregar tudo o que tenho a ti, estou declarando minha submissão total, Senhor Jesus. Eu confio em ti, Senhor. Eu creio em ti e creio na autoridade da tua palavra. Não quero viver guiado pelas minhas próprias emoções feridas ou pela minha lógica limitada. Eu escolho ser guiado pela tua verdade. Senhor Jesus, ao comprometer tudo a ti, ao declarar minha lealdade e devoção a ti, também submeto minha vida de pensamentos em tuas mãos. Eu entrego os desejos do meu coração a ti, ó Deus. Remodela o meu pensar, Senhor. Tira de mim a mentalidade de vítima, a mentalidade de rejeitado, e implanta a mente de Cristo. Que meus pensamentos estejam alinhados à palavra de Deus. Que eu pense sobre mim o que tu pensas sobre mim. Que os desejos do meu coração sejam puros aos teus olhos e não contaminados pela necessidade de aprovação humana. Este mundo pode tentar me moldar, pressionando-me a conformar-me aos seus padrões distorcidos. No entanto, eu oro para que me dês a força para vencer toda a tentação mundana. Amigos podem tentar me seduzir para que eu me conforme aos seus caminhos pecaminosos, oferecendo uma falsa aceitação em troca da minha santidade. Mas, Senhor, eu oro para que me dês o discernimento e a força para superar cada laço. Que eu prefira a solidão com Deus do que a multidão sem Ele. Que eu esteja tão comprometido em te seguir, Senhor, que nada neste mundo possa roubar meu foco ou desviar meu afeto. Que os brilhos artificiais da fama, do sucesso e da popularidade não me seguem para a verdadeira luz que és tu. Eu quero ser um cristão radical, enraizado em ti, inabalável diante das tempestades de rejeição. Se você decide entregar seus pensamentos e caminhos a Deus hoje,
comente. Eu entrego tudo a ti, Jesus, que meus olhos estão fixos continuamente em ti. O futuro pode parecer incerto aos olhos humanos, mas para quem caminha de mãos dadas, contigo o destino é seguro. Eu oro e declaro o Salmo 16, versículos 8 a 9, sobre a minha vida agora. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto está alegre o meu coração, e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura. Com o Senhor diante de mim, não serei abalado por nenhuma situação. Podem vir más notícias, podem vir traições, podem vir desapontamentos. Eu permanecerei firme como o monte Sião. Meu coração se enche de alegria e júbilo, não porque as circunstâncias são perfeitas, mas porque estou sob o teu cuidado, Senhor Jesus. A minha segurança não vem da minha conta bancária, nem do meu estado social, nem da quantidade de amigos que tenho. A minha segurança vem de saber de quem eu sou. Pai, eu posso não saber o que o amanhã me reserva. Posso não ter o roteiro completo da minha vida em mãos. Mas eu tenho fé. Fé de que aquilo que o inimigo intentou para o mal, tu, Senhor, transformarás em bem. O diabo pode armar ciladas, pode tentar usar pessoas para me ferir, mas a tua sabedoria é infinitamente superior. Tu viras o jogo. Tu transformas maldição em bênção, luto em dança, rejeição em dupla honra. Eu posso não saber os detalhes do amanhã, mas tenho fé em ti como meu provedor. Jeová Jiré, o Deus que provê, cuidará de cada necessidade minha, seja provisão financeira, emocional ou espiritual. Pai, eu confio que tu serás o meu refúgio seguro, Senhor Jesus. Quando o mundo estiver em caos, correrei para os teus braços. Estou em paz porque sei quem é o meu Deus. Não sirvo a um ídolo morto, sirvo ao Deus vivo. Estou em paz porque sei quem é a minha fonte. Não dependo de recursos humanos que secam, mas da fonte de água viva que jorra para a eternidade. Estou em paz porque sei quem é o meu protetor. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Senhor, tu tens o meu foco. Tu tens a minha atenção total. Eu olho para ti e somente para ti, em busca de direção, força e conforto. Se você crê que Deus já está preparando o seu amanhã, escreva nos comentários. O meu futuro está nas mãos de Deus. Fizeste em minha vida. Olho para trás e vejo os teus livramentos. Vejo como me sustentaste nos dias em que pensei que não aguentaria. Eu te louvo por tudo o que estás fazendo agora, mesmo no silêncio, mesmo nos bastidores onde meus olhos não alcançam. E eu te louvo antecipadamente por aquilo que ainda hás de fazer. Agradeço pelas portas que vais abrir, pelos milagres que vais realizar e pela restituição que está a caminho. Obrigado pela tua graça que me basta e pela tua misericórdia que se renova a cada manhã. Obrigado por ouvires a minha oração, não porque sou digno, mas porque Jesus é digno. É no poderoso nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Agora receba essas verdades bíblicas sobre a sua vida. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Romanos 8, 16 a 17. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Efésios 2, 4 a 5. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor o livra. Salmo 34, 17 a 19. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei. Salmo 16, 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2, 8 a 10.
Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Você é amado, você é escolhido, você é aceito. Vá em paz e viva como um filho do Rei. Comente um grande amém se você recebe essa oração e compartilhe com alguém que precisa saber que é amado por Deus.